O absurdo que virou rotina. Engraçado como a internet funciona. Um dia você tá vendo um gato tocando piano, no outro está sentado imóvel assistindo um vídeo que parece roteiro de ruim de série policial. Só que dessa vez a série é real e os personagens existem de verdade. Essa semana o Felco publicou um vídeo sobre o Ítalo Santos, como muita gente conhece. Não é sobre dança mal ensaiada no TikTok ou briga por seguidores. É sobre algo que em qualquer sociedade minimamente consciente deveria causar um choque imediato e uma pausa geral. Acusações de sexualização de crianças e adolescentes, criação em um ambiente online que trai o pior tipo de público e transformação disso em conteúdo. Sim, conteúdo. E é aqui que a coisa começa a ficar desconfortável, porque aparentemente na internet tudo pode ser editado, embalado e colocado numa timeline com uma música bonita. E a mágica é essa, transformar algo podre em algo assistível. Coloca um corte rápido, joga uns emojis engraçados, solta um áudio viral e pronto. Agora não é mais exploração, é entretenimento. Se tem uma coisa que a internet aprendeu muito bem a usar a palavra entretenimento como passe livre. Com ela você pode justificar quase tudo, seja piada sem graça, humilha alguém, até o conteúdo mais questionável possível. Ah, mas é só uma brincadeira. Ah, mas é só um vídeo. Ah, mas é só a internet. Só que não. Antes que alguém queira colocar toda a culpa no criador, vale lembrar, isso aqui é um jogo de vários jogadores. Tem a plataforma que finge que não viu, porque o escândalo já era cliques. Tem a audiência que assiste, comenta, compartilha e, claro, esquece na semana seguinte. A gente vive na era da indignação com prazo de validade. A indignação com botão de like é como se fosse um espetáculo patrocinado pelo nosso próprio tempo e atenção, e a gente não percebe que tá pagando o ingresso. Talvez essa seja a parte mais assustadora, a normalização. O feed não para, o caso esfriou, outro escândalo tomou lugar e nós seguimos alimentando o algoritmo como se isso fosse inevitável. E de repente você percebe que não é mais espectador, é parte da engrenagem. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez incomode. Quando a linha entre o entretenimento e a exploração desaparece, será que a gente ainda está apenas assistindo? Ou será que a gente virou parte do show? Porque no fim das contas, quando a gente segue clicando, comentando e indignado, o próximo episódio já está pronto esperando a próxima vítima. E aí a pergunta não é sobre o que o Ítalo fez, o que o Felco expôs. A pergunta é, qual é o papel de cada um de nós nessa máquina? Até onde vai a responsabilidade do criador, da plataforma e do espectador? Porque talvez, só talvez, o problema não seja só quem cria o conteúdo, mas também quem assiste sem questionar. O gatilho da reflexão. Pega publicou um vídeo sobre Ítalo Santos, como muita gente conhece. E não é aquele tipo de vídeo que você vê rindo no intervalo do trabalho ou aquele que aparece na sua timeline só para distrair. É o tipo de vídeo que para a rolagem, te obriga a ouvir com atenção e mesmo assim deixa um silêncio incômodo quando termina. O caso não é sobre uma dancinha mal ensaiada, nem sobre a treta do momento por número de seguidores. É muito mais pesado. Pega acusa Ítalo de sexualizar crianças e adolescentes em seu conteúdo, criar um ambiente online que, em vez de proteger, acaba atraindo no público que deveria estar quilômetros de distância desse tipo de material. Isso, por si só, já seria o suficiente para um alerta vermelho. Mas na internet, até o alerta vermelho é editado com corte rápido, legenda colorida e som de efeito. O que me chama atenção aqui não é apenas o ato em si, que já é grave, mas como ele é processado e embalado. É como se pegasse algo podre e colocasse um prato bonito e serviço como refeição especial. A câmera filma, o áudio suaviza, a música distrai. E de repente, o que deveria causar repulsa vira algo que as pessoas assistem sem perceber o peso real que está consumindo. E aí que mora o perigo. Quando o choque se dilui no meio das piadas, quando a gravidade se perde na edição, quando o público começa a achar que aquilo é só mais um conteúdo polêmico, porque essa palavra polêmico já virou rótulo fácil, quase inofensivo, e ela é perfeita para transformar crimes em cliques. Esse vídeo do Felco não é só uma denúncia contra uma pessoa, ele é um espelho de como a nossa cultura digital consegue pegar o pior das realidades e transformá-lo em mais um capítulo de novela online, um capítulo que daqui a algumas semanas vai ser substituído por outro, e depois por outro, até que ninguém mais lembre dos nomes, mas o ciclo siga intacto. E se a gente não parar para refletir aqui, nesse momento, a gente corre o risco de ser exatamente isso, espectadores que consomem indignação com quem consome um snack rápido, mastiga, engole e esquece, e espera próximo sabor. A maquiagem do inaceitável. Existe um truque antigo no mundo do espetáculo, pegar algo feio, repulsivo, e cobrir com camadas de brilho até o que o público esqueça que está olhando. No palco físico, isso é feito com maquiagem, luz e figurino. No palco digital, a maquiagem é a edição rápida, filtro vibrante e uma trilha sonora cativante. No caso que o Felca trouxe um exemplo perfeito como esse truque funciona. Você pega um ato que, no mundo real, deveria causar um choque imediato, repulsa e indignação. Aí na internet, você envolve em cortes ágeis, memes no fundo, sons engraçados e legendas coloridas. O resultado, aquilo que deveria ser denunciado como inaceitável, passa a ser consumido como entretenimento. E a internet adora fazer isso. É quase como uma fábrica. Você insere algo sujo na esteira e ele sai do outro lado, limpo,
performado e pronto para vender. É o mesmo mecanismo que transforma a violência em clique viral, humilhação em desafios engraçados e crimes em polêmica. O mais assustador é que esse processo não depende só de quem posta o conteúdo, depende também de quem assiste, compartilha, comenta com aquele famoso kkkk. No final, como se riso fosse antídoto para a imoralidade, mas o riso nesse caso não cura, ele é anestesia. Ele faz com que a gente não percebe mais que algo errado aconteceu ali. É aí que o perigo fica invisível, porque quando a maquiagem é boa, você não vê mais a ferida, você vê o glitter, e o glitter engana, ele distrai, ele faz você esquecer que por baixo ainda está apodrecendo. No fim, a internet não é só um espelho da realidade, ela é uma maquiadora de mão cheia, só que diferente de um artista, ele não tem compromisso com a beleza e com a verdade. O compromisso é com o clique, com o tempo de tela, com a retenção. E se para conseguir isso for preciso transformar o inaceitável em algo dirigível, ela vai fazer e a gente vai assistir. O passe livre do entretenimento. A internet descobriu um truque genial e perigoso. Existe uma palavra mágica que quando você coloca sobre qualquer ato, ela apaga grande parte da responsabilidade. Essa palavra é entretenimento. Sim, é quase um passe livre. Quer fazer uma piada que humilha alguém? É só dizer que é humor. Quer expor a intimidade de uma pessoa? É só chamar de conteúdo para engajar. Quer explorar uma tragédia? Basta dizer que é para conscientizar. E se alguém questionar, mas é só entretenimento. Essa desculpa é perfeita porque ela se disfarça de inocente. Entretenimento é uma palavra que soa leve, que soa divertido. E quando você usa, parece que está oferecendo algo inofensivo, que quase um presente para o público. Mas na prática, ela pode servir para maquiar as piores intenções. No caso do que o Felps expôs, esse mecanismo fica claro. Algo que deveria ser tratado com gravidade é embrulhada como se fosse apenas mais um vídeo. E a partir daí o assunto já não é mais sobre o certo ou errado, é sobre visualização, alcance e comentários. E convenhamos, a métrica nunca se importa com a moral. O problema é que essa palavra, entretenimento, cria uma espécie de imunidade moral. É como se fosse um escudo invisível que protege o criador de críticas mais profundas. Afinal, quem vai querer ser o chato que não sabe brincar? Quem vai querer ser o estranho que não entendeu a piada? Esse medo de aparecer exagerado faz com que muita gente engula coisas que, se fossem mostradas sem essa etiqueta, seriam imediatamente rejeitadas. E isso não é só um problema do criador, é um problema da cultura que a gente construiu, uma cultura que confunde audiência com validação, clique com consentimento, e o que pouco a pouco vai deslocando o limite do aceitável para um lugar cada vez mais perigoso. Afinal, se tudo é entretenimento, então nada é grave na verdade. E se nada é grave, qualquer coisa passa. Basta ter um bom editor, uma trilha envolvente e um público disposto a rir. Todo limite vai embora sem que a gente perceba. O jogo de vários jogadores. É muito fácil apontar o dedo para um único culpado. É reconfortante, até. Você escolhe uma pessoa, coloca toda a responsabilidade nela e pronto, o problema é resolvido. Mas na vida real, e principalmente na internet, as coisas raramente são tão simples. O que o caso exposto pelo Felca mostra é que isso não é um jogo de um só jogador, é uma partida de multiplayer. De um lado você tem um criador de conteúdo, a peça mais visível. Ele produz, posta, molda sua imagem e decide quem entra no ar. Sim, as ações dele importam e tem peso, mas o jogo não para aí. Logo atrás vem a plataforma, aquele lugar que fornece a arena, define as regras e, ao mesmo tempo, finge que não está interferindo, mas está. Sempre o algoritmo decide quem vê. Ele alimenta o que mantém as pessoas grudadas na tela. E se for algo polêmico, chocante ou até questionável, melhor ainda. Polêmica dá retenção, retenção dá anúncio, anúncio dá dinheiro e dinheiro não tem consciência. E por último, mas não menos importante, nós, o público, o jogador que na maioria das vezes nem percebe que está participando. Nós clicamos, assistimos até o final, comentamos, compartilhamos, muitas vezes indignados, mas ainda assim dando exatamente o que o sistema quer, atenção. Porque para o algoritmo, um clique de apoio e um clique de revolta valem a mesma coisa. E é aqui que o jogo fica perverso. Mesmo quando achamos que estamos condenando um criador, estamos sem perceber alimentando o alcance dele. Cada indignação pública é mais gasolina na fogueira. É como tentar apagar um incêndio jogando álcool. Esse ciclo só se mantém porque todas as peças se encaixam perfeitamente. O criador busca relevância, a plataforma busca lucro, o público busca distração, ou pelo menos alguma coisa para sentir no meio da avalanche de conteúdo. E quando essas três vontades se encontram, nasce um pacto silencioso. A gente continua fazendo de conta que está tudo sob controle, enquanto o limite do aceitável continua sendo empurrado mais para frente. E a pior parte, ninguém precisa combinar nada. O jogo está programado para funcionar assim. A gente só segue as regras sem nem perceber. A normalização perigosa. A coisa mais assustadora sobre a internet não é só a velocidade com que o assunto viraliza, é a velocidade com que ele desaparece. O choque não dura, a indignação não dura e o peso moral não dura.
E isso não é um acidente, é parte do mecanismo. O feed nunca para. Quando o escândalo começa a perder força, outro toma o lugar. E a gente troca de indignação como quem troca de aba no celular. O caso de ontem vira notícia velha, o de hoje já está saturando, o de amanhã está pronto para entrar no palco. E o rodízio infinito de absurdo. Enquanto tudo é constante, nada é especial. Quando o absurdo vira rotina, ele deixa de aparecer absurdo. É como viver ao lado de um alarme disparado. No começo é insuportável, mas com o tempo você se acostuma ao som, até que ele se torna parte do silêncio. Esse é o ponto mais perigoso, porque quando você se acostuma, você para de reagir, você começa a ver algo grave e pensa: ah, mais um caso. E nessa hora, a barreira moral que deveria acender o alerta vermelho se dissolve. Não há mais pausa para reflexão, é só rolagem infinita. E é exatamente isso que mantém o ciclo funcionando. Criadores continuam postando, plataformas continuam lucrando e o público continua consumindo, não porque seja mal intencionado, mas porque está anestesiado. A normalização é sorrateira, ela não chega avisando: olha, a partir de agora você vai tolerar mais. Ela chega no detalhe, no jeito que você dá menos atenção a algo grave porque está ocupado com outra notificação. No momento em que você vê algo errado e passa reto, porque não é problema meu. E quando a gente percebe que deixou de se incomodar, já é tarde. O limite foi empurrado, a regra foi baixada. O que ontem parecia inaceitável, hoje já é só mais um vídeo no meio de tantos. E a pergunta é: se estamos dispostos a aceitar tudo como parte do show, será que não viramos sem perceber parte do espetáculo também? A pergunta incomoda. Depois de tudo isso, vem a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta: o que a gente está se tornando? Porque a verdade aqui não é sobre o outro lado, não é sobre quem postou, sobre o algoritmo ou sobre o influenciador que fez algo absurdo. É sobre nós, sobre o que aceitamos ver, rir, comentar e depois seguir como se nada tivesse acontecido. Será que no fundo a gente gosta desse tipo de caos? Será que precisamos dele para sentir alguma coisa? Será que, sem perceber, nos viciamos no choque e na indignação? E mais, se amanhã não houver nenhum escândalo para consumir, a gente sente falta? Talvez seja essa parte mais assustadora. Perceber que a linha entre assistir e participar é muito mais fina do que parece. Cada clique, cada compartilhamento, cada risada meio ocupada é um tijolo na construção desse palco onde o absurdo se apresenta. Aí vem o peso real. Quando o absurdo deixa de ser só do outro e começa a refletir quem a gente é como audiência, a gente encara o espelho ou fecha o aplicativo? O problema é que o espelho não desaparece, ele só fica mais embaçado e a gente não limpa. Se a gente não limpar agora, vai chegar um dia em que o olhar para ela não vai doer. E esse dia, ironicamente, vai ser o pior de todos, porque a anestesia não avisa quando chegou no limite. Ela só transforma a ferida em paisagem. O golpe final. Talvez o vídeo do Felca nem seja sobre o Ítalo Santos, talvez nunca tenha sido. Talvez seja sobre o tipo de circo que a gente construiu e onde, de vez em quando, somos palhaços e em outros dias somos a plateia que pede bis. O problema é que nesse circo não tem rede de proteção e quando alguém cai, a gente aplaude, porque é mais divertido do que ajudar. Mas aqui vai a parte que ninguém admite. Um dia o Ítalo Santos e qualquer outro nome que você nem lembra mais, é mais cedo ou mais tarde, pode ser você. E quando for você, quando a câmera virar na sua direção, quando a edição for cruel e o corte for estratégico, você vai desejar que alguém desligue o vídeo. Mas o vídeo não desliga, ele roda, se multiplica e viraliza, porque ninguém fecha o aplicativo no meio do show. Então a pergunta que fica é: você está preparado para um dia em que o palco foi seu? Se a resposta for não, talvez seja a hora de parar de aplaudir.